Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Pegue a sua xícara de café, a sua Bíblia, pois você está no Café com a Palavra. Irmãos, o salmo que nós iremos meditar hoje é o de número 84. Quero ler com os irmãos do 2 em diante. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplainados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus de Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Irmãos, salmo maravilhoso. Acho que todos os salmos, né? Todo salmo eu leio e falo salmo maravilhoso, mas todos os salmos são maravilhosos para as nossas almas. E se você não tem o costume ou o hábito de ler a Bíblia, quero te convidar a começar pelo livro de Salmos. Leia um salmo de manhã, leia um salmo pela manhã, leia um salmo pela tarde, se você não tiver a oportunidade de manhã, mas leia. Busque no Senhor, busque entregar ao Senhor os teus caminhos. Irmãos, o texto que acabamos de ler é, remete muito à congregação, a estarmos juntos, e glória a Deus por isso. Mas eu quero ir um pouco além. Remete também ao anseio pela presença do Senhor, ao anseio por buscar ao Senhor incessantemente e incansavelmente, assim como o termo que ele usa, né, que a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Isso aqui não é uma simplesmente busca, mas é buscar com todo o coração, com todo entendimento. E ao lermos isso, é impossível de não nos lembrarmos de uma igreja, de não nos remetermos à vida em comunhão. E eu quero te dizer que não é somente nesses lugares que você vai encontrar a presença de Deus, mas a probabilidade é muito maior. Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, assim como está escrito no Evangelho segundo Mateus. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar ao Senhor no secreto que te vê em secreto. Mas por toda a Escritura nós vemos o incentivo do Senhor a vivermos em unidade, em comunhão. No Novo Testamento, o livro de Atos, nós também podemos presenciar isso, que os irmãos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, se há um anseio da tua parte pelo Senhor, procure uma igreja, procure congregar entre irmãos, porque lá você encontrará pessoas que irão fortalecer a sua fé, que estarão na mesma caminhada que você. E a presença do Senhor, irmãos, que maravilhoso. Acho que todos nós podemos lembrar de um louvor também que nos arrepia, que nos traz, nos remete ao Senhor. Mas existe mais no Senhor. Ele quer você por completo. Ele quer andar do seu lado de dia, de tarde, de noite, ao levantar, ao deitar. Busque a presença do Senhor. Busque estar na presença do Senhor. E se acharmos que teremos força, ou que a força está em nós, que da nossa vontade é buscar ao Senhor, você está muito enganado. É o Senhor quem gera esse desejo no nosso coração, é o Senhor quem vai gerar essa vontade no seu coração. E queria ler com os irmãos, para não ficar nas minhas palavras, o Salmo, o versículo que eu esqueci, versículo 5. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti.
A minha força, a sua força não está na minha inteligência, na sua inteligência, na nossa capacidade de raciocinar, na nossa capacidade de criar estratégias, mas a nossa força está no Senhor. A nossa força não é física, a nossa força é espiritual. Por isso que nós vemos muitas pessoas caindo pelo caminho, porque eu creio que no íntimo elas achavam que a força estava nela, que ela poderia fazer, ela poderia conseguir, mas a Bíblia nos adverte com relação a isso. A nossa força está no Senhor. Então, a presença do Senhor é essencial para mim e para a tua vida. A presença do Senhor é fundamental para mim e para a sua vida. E não somente este salmo, mas outros salmos, eles vão trazer a presença do Senhor como água. Eu não sei se você sabe, se você já pesquisou ou não, mas um ser humano pode viver em média 48 a 72 horas sem água, não mais que isso. Sem alimento por mais um tempo, mas sem a água ele não vive mais que isso. E se eu assim, de alguma maneira te falar que você consegue passar mais que 3 dias, 4 dias sem sentir vontade do Senhor, você deve urgentemente se debruçar sobre a Bíblia. Você deve urgentemente se ajoelhar e falar com Deus, clamar pelo renovo do Senhor, clamar por uma chama do Senhor no teu coração. Eu creio que seja isso que o Senhor quer falar conosco através desse salmo, que a presença dele é fundamental para minha e para a tua vida. A presença dele é fundamental. Quero que você tenha isso na sua mente, amém? Quero te convidar a orar, quero que você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos junto comigo. Vamos falar com o Senhor. Deus, eterno Pai, Senhor meu Deus, segundo a tua palavra, debaixo deste salmo, Senhor, que nós acabamos de ler, ó Deus, Pai, eu quero clamar, ó Deus, pela tua presença, Senhor Jesus, eu quero clamar, ó Deus, pela tua presença, não somente sobre a minha vida, mas pela vida daqueles que ouvem, ó Deus, pela casa daqueles que ouvem, Senhor Jesus, pois não há nada, Senhor, mais necessário, ó Deus, não há nada mais urgente, ó Deus, do que a tua presença, ó Deus, do que estarmos, Senhor Jesus, conectados com o Senhor, ó Pai. Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo possa habitar, ó Deus, nos nossos corações e que ele possa estar conosco, ó Deus, andando, Senhor Jesus, ao acordar, ao levantar, ao deitar, ao trabalhar, Senhor Jesus, aos afazeres domésticos, ó Pai, que a tua presença, ó Deus, seja constante em nossa vida, ó Pai, que nós possamos andar com o Senhor, ó Deus, assim como Enoque andou, ó Deus, que nós sejamos conhecidos do Senhor e o Senhor seja conhecido nosso, ó Pai. Senhor meu Deus, que nós possamos identificar, ó Deus, a tua voz, ó Pai, a tua doce voz, ó Deus, diante da multidão de vozes, ó Deus, que tem guardado, Senhor Jesus, diante da multidão de vozes, ó Deus, que tem rondado as nossas vidas, ó Pai. Que a tua presença, ó Deus, seja, ó Pai, o alvo que nós busquemos, ó Pai. Seja, Senhor Jesus, assim como o salmista diz, ó Deus, como a corça, ó Deus, anseia por águas, ó Deus, que o meu coração, a minha alma anseie por ti, ó Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Deus, por aqueles que ouvem, ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus pela tua vida, obrigado por estes minutos de atenção, que você possa compartilhar, que você possa clicar no gostar se esse vídeo fez sentido para você, que você possa se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Assim como nos outros devocionais, eu quero te convidar, se você não tem um ministério, se você não tem uma igreja, se você não faz parte de um corpo, eu quero te convidar a nos visitar e se fizer sentido para você, você possa permanecer conosco. Você e a sua família serão muito bem-vindos. Se você é da Zona Norte, nós nos encontramos na Avenida João Martins Coelho, número 505, bem próximo do Giroto. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.